Como ser guiado pelo Espírito Santo? Esse é o tema do vídeo de hoje, é sobre isso que nós vamos falar. Então, não perde tempo, se inscreva no canal se você não é inscrito. Se você é inscrito, deixe o seu like, o seu comentário. Isso é muito importante. Também compartilhe os nossos vídeos. Eu peço a você que gosta do nosso material, do nosso conteúdo, compartilhe os nossos vídeos. Nós queremos alcançar mais pessoas, levar Bíblia, teologia, esclarecimento, palavra de Deus para as pessoas. E estamos trabalhando. Temos muito conteúdo já aqui no nosso canal. Mas eu tenho orado, tenho me programado, trabalhado para postar pelo menos umas 3 vezes por semana os vídeos mais explicativos, mais teológicos, como esse que nós vamos falar hoje. Bom, então vamos a esse tema que é de suma importância e que eu vejo que muitos pastores, principalmente na internet, tem um monte de pastor, um monte de pregador aí que eles distorcem tudo, fazem uma verdadeira salada com relação ao tema ser guiado pelo Espírito Santo, com relação ao Espírito Santo mesmo em si. Mas eles têm ensinado que as pessoas, elas precisam buscar revelação, e precisam de horas e horas de oração para que assim sejam movidas por um poder místico. Alguns até falam sobre ouvir uma voz audível. Ser guiado pelo Espírito Santo não tem nada a ver com você ficar ouvindo voz. Ao contrário, se você estiver ouvindo voz, procura uma ajuda médica, procura aconselhamento de um homem de Deus de verdade, não desses místicos que estão por aí enganando as pessoas. Mas ser guiado pelo Espírito Santo não tem absolutamente nada a ver com ficar ouvindo vozes ou ficar recebendo alguma energia, alguma força mística que vai te fazer tomar decisões. Não, nada a ver com isso. A Bíblia deixa bem claro, ela nos mostra o que significa sermos guiados pelo Espírito Santo. Bom, vamos lá. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21, diz assim: Primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porque nunca jamais qualquer profecia for dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Pedro aqui, ele está deixando bem claro que nenhuma profecia da Escritura, palavra de Deus, nenhuma profecia da Escritura, aqui é a profecia da Escritura, nenhuma profecia, nenhum texto, nada do que está aqui é de pessoal, de interpretação pessoal, de pessoal, revelação, algo assim. Não é. Então, essa ideia, isso aí já descarta a ideia de que cada um de nós tem uma interpretação. Nós podemos, cada um de nós, lermos um texto e interpretarmos de maneira diferente. Não, nada a ver. Isso, a Bíblia está dizendo que não é verdade, que isso não é real. Então, nenhuma profecia da Escritura, nenhum versículo, nada da palavra de Deus é de interpretação pessoal. Tudo tem uma interpretação própria, um significado próprio, um sentido próprio para aquilo, um princípio, um ensino bíblico, uma revelação espiritual. Mas ele é único, é para aquilo. Não é de interpretação pessoal, não é para mim uma coisa diferente, para você outra diferente. E o mesmo texto que nós estamos lendo, o versículo 21, ele diz que homens falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. Então, homens movidos pelo Espírito Santo falaram da parte de Deus. E está aqui registrado que esses homens falaram. Está aqui registrado que o Espírito Santo falou através desses homens. Nós podemos afirmar isso, que o Espírito Santo ele falou através desses homens. Sendo assim, a Escritura ela é de autoria do Espírito de Deus. O Espírito Santo fala através das Escrituras. Portanto, se você quer ser guiado pelo Espírito Santo, seja guiado pelas Escrituras. Esse é um princípio básico. Qualquer crente saudável que está realmente ouvindo o Evangelho, ele entende e ele pratica isso. Muitas dessas novas revelações que esses profetas modernos, esses apóstolos, falsos apóstolos aí estão trazendo, elas vão contra o ensino da Escritura. Muitas revelações. E aí é que tá, né? Porque se você busca uma revelação extra-bíblica, se você está buscando uma revelação pessoal e você não tem o conhecimento completo da palavra de Deus, das Escrituras, então, poxa, o Espírito Santo vai te dar uma coisa nova se você nem conhece o que ele já deixou, o que ele já entregou para nós. Um monte de gente aí orando e buscando revelações novas, interpretações, visões, sonhos, mas eles não estão buscando nem o que o Espírito Santo já deixou. Puxa, vocês tratam Deus como? Essas pessoas têm tratado a Deus, tratado o Espírito Santo, a revelação do Espírito Santo como? Eles acham que eles são superiores àquilo que o Espírito Santo já deixou. Olha que chega a ser uma blasfêmia isso. É algo inacreditável como essas pessoas estão enganadas. Se o Espírito Santo, ele revelou a Escritura, e está aqui, ó, você pode estudar a vida inteira a Bíblia que você não vai conseguir estudar tudo. Estudar toda a Bíblia
Não há um bom teólogo que diz assim, não, eu estudei toda a Bíblia, eu tenho todo o conhecimento de Deus que está na Bíblia. Não tem como. É impossível, porque a Bíblia, ela tem muito conhecimento para nos dar. Nós todos os dias estudamos e passamos a vida inteira aprendendo sobre Deus, meditando na palavra de Deus, aprendendo sobre princípios, aprendendo descobertas novas, geográficas, teológicas, tudo dentro do que Deus já deixou, do que o Espírito Santo já deixou nas Escrituras. Portanto, a pessoa que é guiada pelo Espírito Santo, ela é guiada pelas Escrituras. João 16,13, Jesus disse assim, porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. O Espírito da verdade é o Espírito Santo, o Espírito das Escrituras. É o Espírito Santo quem nos ilumina para que nós venhamos entender, compreender as Escrituras, para que nós venhamos aprender com as Escrituras, para que nós venhamos entender os princípios das Escrituras e colocar em prática também. Obedecer às Escrituras também é uma obra do Espírito Santo. Portanto, aquele que é guiado pelo Espírito Santo, ele está constantemente estudando as Escrituras, aprendendo sobre as Escrituras, ele está constantemente também buscando obedecer às Escrituras, porque somente através do Espírito Santo nós conseguimos a iluminação para ouvir, para aprender e para obedecer a palavra de Deus. Portanto, aquele que é guiado pelo Espírito Santo é guiado pelas Escrituras, ele obedece, pelo menos ele está buscando cada vez mais obedecer às Escrituras. Salmo 119, versículo 105 diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, ela é luz para os meus caminhos. Portanto, se você quer ser guiado pelo Espírito Santo, seja guiado pela palavra de Deus, seja direcionado, estude, obedeça principalmente, mas estude todos os dias, leia todos os dias, medite todos os dias, entenda os textos dentro dos seus contextos. E para finalizar, eu quero abrir aqui, 2 Timóteo 3,16 diz, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Eu quero fazer um vídeo falando mais sobre esse texto, falando mais sobre sola escritura, mas o texto ele deixa claro que o servo de Deus, que ele quer ser perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, ele deve ouvir a escritura, porque ela é inspirada, ela é soprada pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus guiou a palavra de Deus, guiou os autores, os profetas, e ele guia-nos hoje na absorção daquilo que ele já deixou revelado. Portanto, quer ser guiado pelo Espírito Santo? Seja guiado pela Bíblia. Que Deus abençoe a sua vida, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, vamos alertar as pessoas sobre a verdade que está nas Escrituras, as verdades de Deus que Deus já deixou para nós, e não caiamos no engano de buscar novas revelações, novas profecias. Não caia nesse engano, porque esses falsos profetas estão aí enganando as pessoas e levando as pessoas para o inferno.